Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemo-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. E a cruz que outrora acabava, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui em tua presença, Senhor. Em tua presença. Entramos em tua presença para te louvar, para te adorar, para engrandecer o teu nome. Estamos diante de ti, meu Deus, porque não existe nada melhor do que estar na tua presença, do que estar contigo, do que te adorar, do que lhe prestar culto, Senhor. Hoje em dia, nós temos a mania de falar que nós vamos ao culto. Ah, eu vou ao culto. Eu vou à igreja assistir o culto. Mas essa é uma afirmação que está errada. Nós não vamos à igreja assistir a um culto. Nós devemos ir à igreja entrar na presença de Deus. Nós devemos ir à igreja prestar um culto a Deus. Sabe, o nosso culto a Deus na igreja é uma extensão e um reflexo do nosso culto doméstico, da nossa adoração a Deus no nosso dia a dia, nos momentos do nosso dia. Porque nós temos que estar na presença de Deus todo o tempo. Em todo o tempo, não é só quando vamos à igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a morada do Deus Altíssimo. E nós precisamos prestar culto a Deus e não assistir um culto. Nós precisamos entrar diante de Deus e prestar um culto a Ele. A palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos prestar um culto racional. Um culto a Deus, adorando a Ele, glorificando a Ele, buscando a sua face, buscando a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus, a pessoa do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre você. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Que o seu dia esteja sendo abençoado.
grandiosamente abençoado por Deus. Hoje eu quero te fazer uma pergunta e quero ler alguns textos da palavra de Deus com você para a nossa reflexão. E eu quero te perguntar o seguinte: qual a importância verdadeira de cultuar a Deus para você? Qual a importância verdadeira da presença de Deus na sua vida? Você tem sentido a presença de Deus na sua vida? Você tem sentido o Espírito Santo de Deus tocar no teu ser, conversar com você, através da palavra de Deus, através dos sentimentos que estão dentro do seu coração? Qual a importância verdadeira da presença de Deus na sua vida? Sabe, Deus tem colocado essa palavra no meu coração, principalmente porque eu vejo várias palavras, várias pregações de outros pastores, e eu vejo que muitas vezes as pessoas ficam indiferentes durante o culto, durante as pregações. Sabe, parece que não existe mais aquele entusiasmo de estar na presença de Deus, aquele entusiasmo de estar ouvindo a palavra de Deus, aquele entusiasmo de receber uma profecia de Deus. Muitas vezes, a pessoa que está pregando a palavra, ela vem trazendo uma palavra de Deus para a nossa vida, e você vê quando ele entrega a palavra e as pessoas ficam insensíveis muitas vezes, olhando para a pessoa que está entregando a palavra de Deus, e elas parece que estão ali incrédulas. Não existe mais aquela expectativa, sabe? Poxa, eu vou a um culto, eu vou cultuar o Senhor hoje. Pô, o que que vai acontecer? O que que Deus vai falar comigo? Quais são as maravilhas que Deus vai fazer? Seja se você está em um culto virtual pela internet ou um culto presencial na igreja, não importa. Não importa. Hoje, os cultos virtuais pela internet são igrejas também. As pessoas se reúnem pela internet para adorar, para engrandecer o nome do Senhor. Sabe, eu fico vendo pessoas que estão indo para os cultos de oração e não existe expectativa, parece que a expectativa é muito baixa. A incredulidade parece que está tomando conta dos crentes hoje, do povo de Deus. A gente vê várias passagens do Antigo Testamento aonde quando chegava a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, o povo fazia festa, o povo se entusiasmava, o povo gritava, bradava e tremia o chão, e os inimigos escutavam aquele grito, aquela festa feita pelo povo de Deus, e se preocupavam. Eles sabiam que quando o povo festejava é porque a presença de Deus tinha chegado no meio deles. E nós não temos visto mais esse entusiasmo, essa expectativa, sabe? Aquela esperança de que as coisas vão acontecer. Eu vou ao culto, eu vou cultuar o meu Deus. Eu preciso ter uma expectativa, eu preciso ter uma esperança, eu preciso colocar na minha mente aquilo que me traz esperança, aquilo que me traz fé. E isso me faz lembrar uma passagem da Bíblia que diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Haveria uma apostasia da igreja, ou seja, a igreja estaria fria, sem amor, sem expectativa na presença de Deus. No livro de 1 Samuel, no capítulo 4, no versículo 5, nós vemos uma passagem
aonde a arca de Deus é levada para o meio do arraial de Israel durante uma guerra. E o texto nos diz assim: quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu, quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento. Pelo simples fato deles saberem que a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, tinha chegado ao acampamento, o povo bradou e gritou e se alegrou tanto que o chão do acampamento onde eles estavam estremeceu. Tamanha a alegria do povo. A palavra de Deus diz em outro texto, ela nos fala que o rei Davi, quando consegue trazer a arca da aliança de Deus de volta para Jerusalém, de volta para a cidade de Davi, ele entra na cidade dançando, pulando, rindo, gritando, cantando, tocando instrumentos. E o seu entusiasmo, sua alegria era tão grande que ele tinha se esquecido de que era rei, mas ele tinha a certeza de que estava na presença do Deus Todo-Poderoso. A arca da aliança tinha voltado para o templo. A presença de Deus tinha voltado para o seu lugar, para o meio do povo de Israel. E o rei não se importou, ele era rei, ele não se importou com decoro, ele não se importou com os modos, ele não se importou se as suas partes íntimas estavam aparecendo quando ele pulava, gritava, dançava, ao ponto da sua mulher, Mical, o desprezar e o criticar quando ele chegou em casa. E ele dizer para ela: não importa nada do que você está falando, a única coisa que importa é que eu estava na presença de Deus. O quanto a presença de Deus tem sido importante para você, a ponto de você não se importar com mais nada que está ao seu redor, simplesmente com a presença de Deus. Simplesmente com o seu culto a Deus. No livro de Salmos, no capítulo 100, no versículos 2, nós lemos assim: prestem culto ao Senhor com alegria. Prestem culto. Aqui não está dizendo vão assistir o culto. Aqui não está dizendo vão lá olhar quem é que está pregando. Vão lá olhar quem é que está louvando. Não, prestem culto com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Isso é uma coisa que tem que partir de nós. Sabe, nós não podemos depender de equipes grandiosas de louvor para entrarmos na presença de Deus. O entrar na presença de Deus precisa ser uma coisa comum, corriqueira para nós. Fácil de entrar na presença de Deus. Sabe, existem pessoas que, se determinado pregador estiver pregando, eles não vão ao culto. Ah, não, aquele pregador é muito chato. A palavra dele me dá sono. Ah, não, aquela equipe de louvor toca alto demais. As músicas que eles cantam não me agradam. Você vai lá para ver um show ou para adorar o seu Deus? O que te leva à igreja? Qual o motivo de você ir à igreja? Qual o verdadeiro motivo que faz o seu coração ter vontade de ir à igreja? O único motivo que nos deve fazer ir à igreja é cultuar e adorar o nosso Deus. É entrar na presença de Deus verdadeiramente. É estar com Deus verdadeiramente. É o que eu acabei de falar. O nosso culto na igreja com os nossos irmãos tem que ser uma extensão do nosso culto de casa. O nosso culto doméstico. A nossa adoração a Deus. A leitura da palavra.
No livro de Salmos, no capítulo 95, no versículo 2, nós lemos o seguinte: vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Veja bem, todos esses textos que eu estou lendo, em nenhum momento nós estamos vendo a palavra de Deus nos dizer: vamos lá ouvir alguém dar graças, vamos lá ouvir alguém dar cânticos de louvor. Não, vamos com os nossos. Nós precisamos dar graças, nós precisamos cantar hinos de louvor a Deus. O culto precisa ser prestado a Deus. Hoje em dia a grande maioria vai assistir ao culto. Não. Nós precisamos ser os protagonistas deste momento de culto. O personagem principal é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, mas o protagonista da ação de cultuar tem que ser cada um de nós que estamos naquele lugar, seja ele virtual, seja ele físico, presencial. No livro de Salmo, no capítulo 16, no versículo 11, nós lemos assim: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Deus nos faz conhecer a alegria e o prazer de estar na presença dele. Deus tem tanta vontade de nos ter perto dele, que não existe nada melhor do que estarmos na presença de Deus. Chamá-lo de Pai, mantermos um relacionamento próximo com Deus. Foi para isso também que Jesus morreu, para limpar os nossos pecados, para rasgar o véu de alto a baixo, a fim de que nós possamos ter livre entrada à presença de Deus, sem precisar de intermediários. O único intermediário que nos leva ao Pai é o verdadeiro caminho, que é Jesus. O Espírito Santo que nos enche de graça, de poder e de glória, nos levando até Jesus, que nos leva ao Pai. E diante do Pai nós podemos adorar, engrandecer o seu nome, entrar na tua presença, sentir a glória de Deus. Podemos ficar quietos na presença de Deus, ouvindo a sua palavra e termos a graça maravilhosa de podermos ouvir a sua palavra dizer: filho amado, você é o meu filho amado. Do mesmo jeito que todos ouviram quando ele falou de Jesus, logo depois do batismo: eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. Deus fala a mesma coisa hoje, quando nós entramos em sua presença de livre e espontânea vontade e podemos olhar para ele e ele falar assim: vem a mim, filho amado. Sentir todo o amor de Deus sobre a nossa vida. Quando nós estamos cultuando, engrandecendo o nome de Deus, prestando culto a Ele. Sabe, nós não podemos ir simplesmente assistir a um ritual. Quando nós fazemos isso, nós estamos desprezando a maravilhosa graça de estarmos na presença de Deus. Nós simplesmente vamos lá para receber, igualzinho à multidão. Jesus falou para a multidão, depois de ter feito 2 multiplicações de pães para alimentar o povo. Jesus olha para o povo e diz: vocês só estão perto de mim porque eu posso alimentar vocês, porque eu posso curar os enfermos, porque eu posso salvar os cativos. Nós não podemos chegar diante de Deus como se Ele fosse uma prateleira de supermercado, aonde nós pegamos o que precisamos, viramos as costas e vamos embora.
Nós precisamos entrar na presença de Deus para prestar um verdadeiro culto a Ele, para engrandecer o seu nome. Porque Ele é santo, porque Ele é digno, porque Ele é maravilhoso. No livro de Salmo, no capítulo 31, no versículo 20, nós lemos o seguinte: no abrigo da tua presença os escondes das intrigas dos homens, na tua habitação os proteges das línguas acusadoras. Essas são algumas vantagens de estarmos na presença de Deus. Algumas das vantagens de entrarmos na presença de Deus verdadeiramente. Sabe, quando nós vamos aos cultos e simplesmente assistimos aos cultos, nós perdemos grande parte da maravilhosa graça de estar na presença de Deus. Deus opera maravilhas pela sua misericórdia, pela sua compaixão, pela sua graça derramada a nós. Mas se nós verdadeiramente entrarmos na sua presença, se nós verdadeiramente estivermos cultuando a Ele, Ele vai fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar, se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, cultuando a Deus, procurando um relacionamento com Ele verdadeiro, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. É isso que a palavra de Deus nos diz. Nós precisamos tomar a atitude de ir cultuar a Deus, não só na igreja, mas em casa, quando acordamos, quando vamos almoçar, quando vamos jantar, antes de dormir, estarmos sempre cultuando a Deus, levando a Deus a nossa ação de graças, os nossos cânticos de louvor e adoração. Nós precisamos entender que não podemos buscar a Deus só quando estamos precisando. Nós temos que buscar a Deus em todo o tempo. O Salmo diz: em todo o tempo buscarei ao Senhor. Sempre estará nos meus lábios o seu louvor. E alegrar-se-á em Deus a minha alma, em todo o tempo. No livro de Salmos, no capítulo 51, versículos de 10 a 12, nós lemos o seguinte: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a te obedecer. Meu irmão, minha irmã, você ainda sente dentro de você a alegria de ser salvo? Você ainda sente dentro de você, apesar de tudo que você está vivendo, apesar de tudo que você já viveu na sua caminhada cristã, dentro de igrejas, tratando com pessoas, com pastores que talvez até te feriram, você ainda sente dentro de você a alegria da salvação? A alegria de ser salvo pela graça, porque a palavra diz que isso não provém de nós, é um dom de Deus.
porque pela graça sois salvo. Que nós possamos, a partir de agora, a partir dessa reflexão, que nós possamos voltar a prestar um culto a Deus, que nós possamos voltar ao nosso primeiro amor, lá atrás, no momento da nossa conversão, do nosso batismo, e que nós possamos voltar a cultuar a Deus dentro de nossas casas e juntamente com os irmãos, seja na igreja presencial, seja na igreja virtual, seja em cultos de oração, em vigílias, que nós possamos sempre dizer: eu vou à casa do Senhor cultuar o meu Deus. Que nós nunca mais venhamos a dizer: eu vou ali na igreja assistir o culto. Não vá assistir, meu irmão, minha irmã. Se você vai à igreja assistir ao culto, deixe de ir. Porque isso não está trazendo a você nenhum benefício. A igreja passa a ser apenas um ponto de encontro, um lugar de entretenimento, aonde você vai assistir um show gospel. Passe a ser o protagonista do culto. Chegue no culto e entregue-se a prestar um culto a Deus, em oração, pedindo perdão, entrando na presença do Senhor, recebendo dele a palavra ministrada, não importando qual seja o mensageiro, mas importando apenas qual é a palavra que Deus trouxe, irá trazer a você. Não importa o mensageiro, não importa o pregador, não importa o cantor, o que importa é que Deus vai falar com você. E você vai prestar um culto a Deus, verdadeiramente. E vai sair de lá cheio da presença de Deus, cheio da glória do Espírito Santo, para fazer a obra do Senhor aonde quer que você esteja, aonde quer que você passe, por onde quer que você vá. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, com a tua casa, com a tua família, com o teu trabalho, com a tua empresa, com tudo aquilo que você estiver fazendo e com as pessoas que estão ao seu redor. Que você tenha um dia abençoado, que você tenha um tempo abençoado na presença de Deus. Amém? Dê o seu like, o seu joinha, o seu gostei, assine o canal. Pegue essa palavra, envie ela para todos os seus contatos, poste essa palavra nas suas redes sociais para que outras pessoas possam ouvi-la, possam refletir sobre essa palavra que Deus trouxe para nós hoje. E que você seja tremendamente abençoado. Não importando a situação que você esteja passando no momento. Se você cultuar a Deus, entrar na presença de Deus, Deus vai transformar as situações da sua vida. Amém? Fique com Deus. Que Deus te abençoe tremendamente. Abreijos para você. E até o próximo vídeo.